No final do meu artigo, eu meio que tento unir um pouco as ideias do Pasquale com o Mangabeira Unger, tá? Sim. Fazendo um novo conceito de trabalhismo e Isso eu tal. quero ver, isso é uma bela de uma providência. E aí, essa pergunta ela tem a ver um pouco com isso, ou seja, quais Uhum. seriam as novas características do trabalhismo no século XXI num contexto de globalização? É entender que o mundo do trabalho está em processo absoluto de revolução. De maneira que o mundo do trabalho, tal qual o entendemos como trabalhistas históricos, não existirá mais. Ou seja, para nós agora, trata-se de como responder dentro da ideia ainda de aceitação da premissa capitalista, da propriedade privada de fatores de produção, como responder ao tema do trabalho moderno. Perfeito. E daí derivam claramente iniciativas de renda mínima, por um lado, e de um esforço revolucionário de capacitação, qualificação e fortalecimento de um pulso empreendedor, né, da inovação dos nossos. O produtivismo includente, né, que o Mangabeira fala Exatamente, muito. exatamente. Ciro, antes de eu encerrar a entrevista, o artigo ele está praticamente pronto, está na parte de revisão. Eu estava esperando muito a entrevista para poder daqui a pouco inserir alguma coisa, modificar, Uhum. enfim. E eu queria ler o conceito que eu elaborei de trabalhismo para ti com os Tá, elementos e queria que tu desse a tua opinião para finalizar a nossa entrevista. combinado. Tá. Então tá. Procurando contribuir na elaboração de um conceito para o trabalhismo mundial do século XXI, definimos dois pontos. Trabalhismo como uma ideologia política, formulada ou executada de forma deliberada e implementada por um partido político ou movimento social, tendo como princípio básico a consistência de solidariedade com as liberdades individuais e democráticas, e que visa a prevalência dos interesses do trabalho sobre o capital por meio da valorização do trabalho, assim como promover uma estrutura educacional pública gratuita de qualidade, aliado a um sistema de produção com função social e que busque a inovação tecnológica e o empreendedorismo guiados pela visão estratégica do papel do Estado como promotor do desenvolvimento. Eu acho que tá muito bem. Acho que está muito bem. Esse seria o conceito, né? Sim. Talvez a grande contribuição, entre outras tantas da tua entrevista, seja essa questão da poupança Poupança privada. nacional, Poupança isso eu acho nacional. relevante, e eu acho relevante na questão nacional como buscar formas de integração não subordinadas. Nessa divisão internacional do trabalho moderna, que assina para nós, da periferia de desenvolvimento retardatário, a ideia de que nós devemos ser fornecedores de matérias-primas baratas, enquanto a nossa gente justamente aspira a consumir os padrões modernos que a tecnologia e a manufatura desenvolvem. Perfeito. E só para finalizar, os elementos, então, tá? Que eles acabam sendo derivados do conceito. Uhum. Assim sendo, os elementos que compõem o núcleo duro do trabalhismo em qualquer país seriam: letra A. Prevalência dos interesses do trabalho sobre o capital por meio da valorização do trabalho e de um salário digno. Uhum. B. Eu acho o seguinte, tá dito, mas o mundo é muito descuidado. Então, veja, a grande questão aí é a propriedade privada dos meios de produção. Então, o grande conflito de esquerdismo, esse maluco estúpido, comunista, todo mundo, não sei o que e tal, e nós temos essa coisa pacificada. Nunca para nós a propriedade privada dos meios de produção em si foi um mal a ser abolido, que é uma colisão com os comunistas do Brasil, que sempre ficaram contra o Getúlio, contra o Brizola, etc. Porém, para nós, a propriedade privada dos meios de produção, que para nós não é um sacrilégio, deve ser subordinada à prevalência do interesse do trabalho. Perfeito. Letra B. Visão estratégica do papel do Estado como promotor do Isso, desenvolvimento. isso. Letra C. Foco na educação pública gratuita e de qualidade. Perfeito, perfeito. E de massa, né? Isso. Letra D. Incentivo à inovação tecnológica e do empreendedorismo. Isso. Que aí atualiza, né? Que é o novo. Lá O atrás, novo. quando a gente entrou no nacional desenvolvimentismo, o que acontecia? Só para iluminar o que você já disse. Lá atrás, os ciclos tecnológicos não tinham a centralidade que tomaram em matéria de produtividade, de agregação de valor, e se sucediam com grande lentidão. Então, a premissa tecnológica lá no nacional desenvolvimentismo não era muito nossa preocupação. Nossa preocupação era uma espécie de imitação da indústria existente,
porque a gente, ao imitar, ficava contemporâneo dela na do mundo 10, 15 anos. Na sequência, o que acontece? Uma revolução técnico-científica, a tecnologia toma centralidade dramática em bens e serviços, de maneira que não tem mais opção entre retardo e coisa, e a cópia não é mais possível por interdições que foram também ações que o mundo capitalista dinâmico impôs ao mundo periférico em matéria de legislação draconiana de propriedade intelectual. Perfeito. Então é a tarefa nossa agora de afirmar dentro da ambiência dos valores nacionais, para além de uma indústria nacional, é uma inteligência nacional bem adequada. Isso seria... Porém, não mais alimentando a ilusão de que nós teremos, como no passado nos acreditamos que era possível, produzir da agulha ao avião passando pelo computador. Agora nós precisamos descobrir, nas especializações produtivas, dentro de uma teoria não passiva de vantagens comparativas, onde é que o Brasil pode assumir protagonismos globais. Perfeito. Isso põe em relevo, naquela primeira grande questão, qual é o grande papel do Estado? É o planejador. Sim. Depois ele faz, quem faz o quê? Quem divide as tarefas pela lei do menor esforço. A Mariana Mazzucato fala muito sobre isso, né? Isso. Então, essa seria a diferença entre o novo e o velho trabalhismo, né, no meu artigo. E, por fim, a letra E, fortalecimento da participação democrática como um meio para uma sociedade com justiça social. Isso. E aí, eu porém em relevo que sempre foi uma ideia que nos antagonizou com certas forças tradicionais da esquerda, é que nós fazemos uma aposta na emancipação das populações, tanto que a aposta em educação. E não fomos vítimas da cooptação por cima, de forma aparelhista, das organizações da sociedade civil por grupos partidários. Lá no passado o velho Partido Comunista e mais recentemente Sim. o PT. É que a grande questão é que, como eu estou tentando fazer um conceito global, Sim, claro. eu não estou fazendo sobre o trabalhismo do Brasil, mas uma coisa mais ampla, né? Aí finaliza o parágrafo dizendo o seguinte, que na esfera econômica, o trabalhismo está umbilicalmente associado a uma ideologia econômica que visa o desenvolvimento socioeconômico por meio de uma ação indutora do Estado, em paralelo ao fortalecimento do trabalho sobre o capital, sempre tendo em vista a convivência harmônica entre trabalho e produção. Portanto, a valorização do capital produtivo em detrimento do capital financeiro, promovendo... Isso daí também é uma inovação que o trabalhismo moderno brasileiro tem que aprender, que nós estamos trabalhando forte. Promovendo uma melhor distribuição da renda e da riqueza, objetivando obter progresso, desenvolvimento, igualdade e justiça social. Aí o artigo ele entra nessa questão da emancipação, ele entra nessa questão da defesa das minorias, etc., mas eu acabo tirando isso do núcleo... Não, faz bem, porque o identitarismo não tem nada a ver conosco. Talvez a parte mais polêmica, que talvez eu possa ter uma discordância tua, é que eu trabalho no Brasil, que o trabalhismo foi acompanhado de dois tipos de desenvolvimento. O nacional-desenvolvimentismo, do Getúlio, que de certa forma engloba até o nacional-reformismo do Jango, e o social-desenvolvimentismo, que eu trabalho como se no governo Lula e Dilma foram governos desenvolvimentistas, embora não entre na questão nacional, né? Então, o que eu trabalho no meu artigo? Que a partir de 2006 a 2014, ou seja, eu retiro os 3 anos do governo Lula, do primeiro mandato, e retiro o segundo mandato da Dilma, de 2006 a 2014, houve uma tentativa de um chamado social-desenvolvimentismo, que seria dentro do trabalhismo, mas com um enfoque diferente do nacionalismo do Getúlio, do Jango.